Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas para o nosso Clube do Livro 3.0 do nosso Instituto Lua e Sol, para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos chegando, vamos nos preparando, vamos dar continuidade ao nosso estudo do nosso clube com o poder do subconsciente de Joseph Murphy, capítulo 18, falando sobre travas mentais, autossabotagem, um processo extremamente importante para a gente se alinhar, superar, vencer, entender como funciona, para transpor essas questões. Bora lá, vamos nos preparando para uma live muito importante. Esse assunto de autossabotagem é uma base extremamente importante em relação à mente subconsciente, que precisamos nos alinhar muito bem. Então, o capítulo de hoje, capítulo 18. Capítulo 18, que fala sobre como o subconsciente elimina bloqueios mentais. Então a gente precisa começar conversando sobre o que é um bloqueio mental, antes de mais nada. Já que esse capítulo fala sobre isso. O que seria um bloqueio mental? Como assim? A gente precisa entender alguns conceitos para conseguir entender plenamente essa questão da trava interior, e desse bloqueio que acontece e da autossabotagem. O que acontece? Entenda o seguinte, nós somos formados de diferentes níveis, certo? Nós temos o nível consciente, igual a gente já conversou bastante, temos o nível subconsciente e também temos o nível sistêmico familiar, por exemplo, e o nível da alma, o nível espiritual. Enxerguem por esse ângulo. E o que acontece? Basicamente, muitas vezes você quer um objetivo, alguma questão da sua vida, mas esses níveis não estão em alinhamento. Eles não estão em alinhamento. Por exemplo, você pode mentalmente definir que você quer algo, que você precisa de algo, só que no seu emocional, e aí a gente põe a mente subconsciente nisso, que ela é entranhada com o emocional, você se sente diferente a respeito daquilo, entendeu? Por exemplo, emagrecimento. A pessoa se conscientiza, aí conscientemente ela determina que quer emagrecer, mas no seu emocional muitas vezes ela tem sentimentos contraditórios. Muitas vezes ela tem medo de emagrecer porque ela correlacionou alguma situação negativa com o emagrecimento. Por exemplo,
ser assediada, atrair inveja. Aí cada pessoa tem as suas questões. Então, um primeiro ponto é quando você determina mentalmente uma coisa que você quer, só que no nível do sentimento, você tem sentimentos contraditórios em relação àquilo. E às vezes são sentimentos inconscientes. O dinheiro, isso acontece muito em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas quer enriquecer, quer ter dinheiro, mas tem sentimentos contraditórios sobre o dinheiro. Então ela trava nesse sentido, porque a sua mente ela vai fazer o possível para afastar de você aquilo que ela considera um perigo. E se você tem medo do dinheiro, por exemplo, para sua mente o dinheiro é um perigo. E aí você sabota. Quando você está ganhando bastante dinheiro, você dá um jeito de desovar ele da sua mão. Tá? Um exemplo, tá? Um exemplo. Isso pode ser de qualquer área. Pode ser na área amorosa. A mesma coisa, a pessoa quer um amor. Ela determina isso. É uma vontade consciente. Porém, ali na mente subconsciente, ela tem sentimentos contraditórios sobre ou a área amorosa ou sobre o sexo oposto. Entendeu? Um exemplo, uma mulher que está solteira e quer dar certo na área amorosa, mas ela nutre ódio pelo masculino. A mente dela vai dar um jeito de afastar os homens. Entende? Um exemplo. Então a pessoa precisa, quando ela pensa em objetivos de vida, não basta você escolher aquilo que você quer conscientemente. Você precisa fazer um inventário dos seus sentimentos sobre aquilo que você quer e limpar os sentimentos negativos a respeito daquilo que você quer. Ir a fundo, da onde que vem esse sentimento negativo? Vem dessa história minha do passado. Aí ressignificar, né? Extrair o lado bom da história do passado, entender que foi apenas uma história, que não são todas as histórias, que é apenas uma pessoa, não são todas as pessoas, que o dinheiro é inocente, é as pessoas que determinam o que, a energia que ele vai expressar. Aí dependendo de qual é o sentimento negativo sobre a questão, tá? E precisa ter uma sinceridade na busca, porque normalmente é tudo inconsciente. Então a pessoa precisa parar, pegar um papel, uma caneta e escrever espontaneamente ali o que ela pensa e sente sobre aquilo que ela quer. Se tiver coisas negativas, precisa ressignificar na hora. Senão, sabota. Porque é o que tem a ver com o próximo capítulo, o medo. O medo é uma das grandes raízes da autossabotagem. Medo do sucesso, medo do dinheiro, medo de ser bonita, medo do amor, medo de estar em evidência, de aparecer, medo de estar melhor do que os pais. Aí entra um outro ponto da autossabotagem, que são as lealdades. As lealdades inconscientes às pessoas da família. Você quer emagrecer.
mas todo mundo na sua família come errado, tá acima do peso, te chama para comer o tempo inteiro. Você vai precisar ser a ovelha negra. E muitos não conseguem ser a ovelha negra, falar não, pôr limites, agir diferente, porque sente como se estivesse desonrando, estivesse perdendo a consciência de grupo, né? Às vezes a sua família inteira está indo pro buraco na saúde, nos conflitos, na escassez isso é uma maré que te puxa, que se você não se permitir ser ovelha negra e puxar por outro lado, você é arrastado por uma maré. Uma maré. Muitos de vocês não estão conseguindo ter sucesso e prosperidade por causa de pacto de mediocridade com a família. A família dá risada, é aquela família que reclama da segunda-feira, dá risada de quem trabalha muito e por aí vai. Aí às vezes a pessoa entra nessa onda. Aí vira o bitolado, né? Todo mundo chama de bitolado e tudo mais, só porque tá fazendo diferente, né, do pacto de mediocridade que às vezes tem na família. Então esse é um outro nível, aí já é mais correlacionado com a alma da pessoa. E na conexão da alma da pessoa com a alma da família. Aí já é um outro limiar de autossabotagem. Aí o que vocês precisam entender sobre essa questão da autossabotagem? Que ela acontece em níveis. A autossabotagem acontece em níveis. Todos nós, 100% de nós, sem exceção, exceto os iluminados, os plenamente iluminados, nós estamos nos sabotando de alguma forma, ok? Entenda isso. Não tem como você não estar se sabotando. Por quê? Porque autossabotagem basicamente é uma resistência ao crescimento de Deus dentro de você, a expansão divina em você. Se nós não nos sabotássemos, se a gente estivesse 100% livre de toda e qualquer resistência perante o impulso divino que habita em nós, todas as áreas, sem exceção da nossa vida, estavam expandidas ao máximo. Todas as áreas expandidas ao máximo. E o nosso caminho é ir abrindo cada vez mais a essa expressão plena do divino em todas as áreas em nós. Então não tem como você não estar se sabotando. Eu, você, a Marina, todos estamos nos sabotando em determinados níveis e em camadas. Aí a questão é gradativamente e liberando cada vez mais a resistência a Deus, ao potencial divino, ao nosso potencial criador, ao nosso potencial gigantesco, potencial ancestral, potencial espiritual, cada vez mais. Entendeu? Então, relaxa. São níveis e níveis de resistência e autossabotagem que a gente vai soltando conforme vamos avançando no nosso caminho. Tá? Aí quem consegue liberar tudo se ilumina. Basicamente a iluminação. E é a iluminação seguida de muita ação. De muita ação, muito serviço. A pessoa se potencializa em todas as áreas. Tá? Então o nosso caminho é ir soltando gradativamente
essa resistência a Deus. Vocês já ouviram falar que a gente usa, não chega nem a 10% o potencial que a gente está expandindo, usando na nossa vida. Nem a 10%, nem 5%, vai. Se o Joe Dispenza fala que o que está consciente para nós é só 5%, e desses 5% a gente ainda não usa plenamente todos os nossos recursos, nós usamos e expressamos uma parte ínfima de quem nós somos verdadeiramente. E todo o restante está estancado por inconsciência, ignorância e autossabotagem. E cabe a nós gradativamente ir soltando essas camadas de resistência, essas camadas de bloqueios, que as programações antigas ficam segurando, que os hábitos, que é um dos temas desse capítulo aqui, que os hábitos impedem de expressar plenamente. O que o Joe Dispenza fala lá no Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo? Quem você acredita que é, quando você fala assim, esse sou eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, tá? Tudo isso só é um hábito, é só uma percepção habitual que foi automatizada por você ao longo do tempo e todo um conjunto de crença e visão sobre você mesmo, que você fala, nossa, esse sou eu e eu funciono dessa forma. São só programações, é só um personagem que foi criado pela sua história de vida. Está muito distante de o seu verdadeiro eu. E essa sua falsa noção de identidade, essa falsa noção de quem você acredita que se distancia de quem você verdadeiramente é uma grande camada de autossabotagem. Porque você expressa determinados resultados na sua vida e tudo, a maioria deles com base em como você se vê, com base em quem você acredita que é, no que você acredita que pode, consegue, merece. E isso é configurado com base em percepções, significados, programações que foram construídos ao longo da vida, principalmente com base nas experiências da sua vida. Pode ver, a maioria de nós usa as experiências que acontecem para se definir. Acontece uma, duas, três coisas. E com base nessas coisas você acredita, eu sou assim, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Você usou algumas experiências para se definir. O ser humano ele tende a ter esse hábito. E é por isso que ele se distancia de si mesmo, porque as experiências são voláteis. Você não tem controle sobre o que acontece. Por exemplo, o Ravi ficou gripado, ficou 14 dias gripado, e eu fiquei uns 10 dias sem dormir, cuidando dele à noite, e aí acabei pegando. Aí por causa que eu peguei a gripe dele, eu vou criar a identidade em mim de que eu sou uma pessoa doente. Tem gente que entra nessa, entendeu? Uma situação volátil que aconteceu, relacionada com catarse ancestral, questão referente ao masculino, uma situação específica que a gente não pode utilizar as experiências como fonte de criação de identidade pessoal. Por quê? Porque a mente humana,
ela vai tender a se apegar no quê? Primeiro, ela vai tender a se apegar. Esse é um ponto. Igual, por exemplo, o atleta. O atleta teve uma carreira ali e de repente ele precisa se aposentar. Tem muitos que entram em depressão profunda porque não consegue se desapegar daquela identidade e se tornar uma outra pessoa. Outras já não. Outras estão apoiadas numa outra identidade e o lado atleta ali era apenas uma profissão. Quanto mais você ficar identificado com movimentos ali externos para você se definir, você está perdido. Por exemplo, mães que se identificam demais com a identidade de mãe. Depois o filho cresce, vai para o mundo, fica aquele ninho vazio e a pessoa não consegue mais sair do lugar, porque se apoiou demais na identidade de mãe para se definir. Aí eu faço a pergunta, no que você está se apoiando demais para se definir, tanto negativamente quanto às vezes positivamente, só que de um jeito apegado. E aí dá problema. O mundo externo, entenda o seguinte, as circunstâncias de vida, o mundo externo, elas são voláteis. Tem determinados destinos a serem cumpridos, aprendizados, questões que precisam acontecer. Às vezes algo vai ficar difícil ali, vai acontecer para você aprender alguma coisa, extrair aquilo. E aí você não pode ficar usando isso como a sua identidade. Tá? Você precisa criar uma identidade que é mais livre de oscilações e circunstâncias externas. Porque senão isso gera uma fonte de autossabotagem complicada, um hábito. Muitos de vocês, por que vocês não estão conseguindo viver uma nova realidade faz tempo? Mesmo vocês querendo. Porque vocês se enraizaram demais, se habituaram demais ao eu passado. Pessoal que faz transição de carreira. Por que muitos não dão certo? Porque a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo na área de terapias. A pessoa quer fazer transição para a área de terapias. E ela vem da área de, sei lá, vamos pensar aí numa área. Ela vem da área de enfermagem. E aí ela tá muito presa nessa identidade da enfermeira. Às vezes ela fica se portando ainda como enfermeira na área de terapias, e isso atrapalha. Ou vem da área de engenharia, não importa a área, mas vai precisar ter uma transformação de identidade. Ou outro ponto também que sabota as pessoas, só que na área amorosa. A pessoa é terapeuta. Aí ela tá tão apegada nessa identidade que em todo lugar que ela vai, ela é terapeuta de todo mundo. Aí ela tá com o parceiro amoroso, ela fica fazendo terapia com o parceiro amoroso. Ela vai numa festa, ela fica dando conselhos terapêuticos ali para as amigas o tempo inteiro. Todo lugar que ela vai, ela fica terapeutizando. E isso vai sabotar outras áreas da vida dela. Nós precisamos saber entrar e sair das identidades conforme o ambiente que a gente está. Tá? Ou a pessoa está no despertar espiritual, ela está despertando, está avançando nesse sentido, está num momento crucial. Aí em todo lugar que ela vai, ela só fala desses assuntos, não muda o disco. Não está sabendo transitar
nas identidades adequadas conforme o ambiente que ela tá. E isso sabota, porque às vezes você se torna o chato, a chata em determinados ambientes. Tem que tomar cuidado. E aí, por isso que muitas vezes pessoas perdem muitos amigos nessa etapa e tal, porque fica muito bitolado querendo converter todo mundo. Nem passou pelo seu próprio processo profundamente de transformação e já fica tentando converter todo mundo. Já tira o foco de si e vai querer salvar o outro. É autossabotagem. Entendeu? Quando a autossabotagem, ela é muito sorrateira demais, principalmente naquilo que é crucial para nós. Por exemplo, você está passando pelos seus processos, um processo extremamente importante de cura. Você nem concluiu o seu processo, nada. Você tá trabalhando ele ainda. Aí você já quer ir lá e arrastar e salvar todo mundo daquela questão que você ainda está trabalhando em você. É autossabotagem. É para tirar o foco. É para tirar o foco da sua catarse ali, da sua cura, daquilo que você precisa se conscientizar sobre você e já ir colocar o foco em outra pessoa. Eu vou lidar com o problema do outro para não lidar com o meu, para não aprofundar no meu e resolver ele de uma forma visceral. Outra coisa é quando a autossabotagem é disfarçada de serviço útil. Você precisa olhar para algo. Aí na hora de olhar para algo, você inventa de arrumar a casa. Você precisa olhar para algo, resolver uma questão em você ali. Aí você fica se entupindo de estudo. Você precisa lidar com uma coisa sua ali, aí você fica entupindo a cabeça de estudo ali, para desviar o olhar daquilo ali que você precisa resolver. Ou, no meu caso recente, fica se entupindo de atividade esportiva. Por quê? Para desviar um pouco de olhar para determinadas questões mais profundas e se jogar de cabeça em algumas questões espirituais mais profundas. Entendeu? Então é essa autossabotagem disfarçada de serviço útil. Não, eu estou fazendo algo importante. Mas tudo bem, é importante, mas às vezes é fuga. Então você precisa refletir. Por exemplo, os estudantes profissionais. A pessoa já passou da hora de se divulgar, se lançar e já virou estudante profissional. Já dá para ter mestrado, doutorado na área de terapias. E não se lança. Por causa do medo, fica fugindo em outras coisas. Entendeu? Então precisa tomar essa consciência. Tá? Aí ele pergunta aqui nesse capítulo. E dá um exemplo magnífico aqui relacionado a Sócrates, né? O quanto você quer realmente o que quer, né? Aí eu vou ler essa parte aqui de Sócrates que é fundamental aqui em relação ao nosso caso. Ó. Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Venha comigo, respondeu Sócrates. O filósofo levou até um rio e empurrou a cabeça dele na água. Manteve-a nessa posição até que o rapaz começou a lutar para respirar. Nesse momento, ele o soltou. Quando o rapaz voltou à calma, Sócrates lhe perguntou:
O que foi que desejou acima de tudo quando estava com a cabeça dentro d'água? Eu queria ar, respondeu o rapaz. Sócrates inclinou lentamente a cabeça num gesto de concordância e disse: quando você quiser sabedoria tanto quanto quis ar, quando a cabeça estava sob a água, você a terá. Da mesma forma, quando você sente um desejo forte, sincero, de eliminar certo bloqueio na vida, chega à conclusão clara de que é uma maneira de fazer isso e confiantemente decide que é o curso que deseja seguir. Nesse momento, a vitória e o triunfo estão garantidos. Se você quer realmente paz de espírito, calma interior, prosperidade, seja o que for, você vai e faz. Por exemplo, os terapeutas nessa questão de mídias sociais e ter clientes e tal. Aí fala que não tá conseguindo avançar para ter clientes e tal. Aí pergunto se tá movimentando nas mídias sociais. A pessoa fala que não. Aí dá as desculpas dela, medo, não tenho tempo, não consigo formular conteúdo, seja o que for. Aí eu pergunto, um exemplo que eu dou em vários projetos relacionados nesse sentido. Vamos supor que você tem um filho, uma filha. E essa pessoa chega para você e fala: eu estou com seu filho. Eu estou com seu filho aqui no cativeiro. Se você não fizer uma publicação por dia nas mídias sociais sobre o que você trabalha, durante 30 dias, você não vê mais seu filho. Você faz ou não faz 30 publicações? Responde para mim sim ou não. Se você faz 30 publicações todo dia, se alguém ligar e falar isso para você. Faz ou não faz? Sim ou não? Olha lá. Ok, beleza. Então, se vocês, nesse cenário aí, vocês conseguem fazer, o problema não é recurso, o problema é motivo. Vocês só não encontraram um motivo forte o suficiente desse jeito. Então, o problema não é alguma limitação que realmente está te barrando. É motivo forte. Sempre é uma questão de motivo forte. Você dá um jeito. Você dá um jeito quando realmente você decidiu algo de forma visceral. Quando você não está movimentando, é porque no fundo você não quer. Não quer. Não quer pagar o preço de vencer algum desconforto, algum benefício secundário. Aí qual desconforto, qual benefício? O benefício de se sentir mais protegido e seguro de não fazer. Ou seja, a sua segurança é mais importante do que a sua missão, do que a sua prosperidade. Então, beleza, você fica segura com menos prosperidade. É uma decisão, paciência, entendeu? Paciência. Fazer o quê? É uma escolha. Se a sua segurança e se a proteção do seu ego, da sua autoimagem, é mais importante que a sua missão, então a sua missão, ela não é muito importante. E se a sua missão não é tão importante assim, a ponto de ser mais forte que você proteger a sua imagem e a sua segurança, então
a sua prosperidade está no nível de merecimento correto. Entendeu? Está tendo uma prosperidade coerente com o seu nível de merecimento mesmo. Aí você precisa entender essa questão do merecimento. Às vezes você não se sente merecedor atualmente porque você não está fazendo o que você propôs que você ia fazer. Às vezes a falta de senso de merecimento é justa. Nem sempre é uma questão injusta de necessidade de mexer no subconsciente ou uma questão de lealdade. É simplesmente porque você falou que ia fazer uma coisa e você não fez. Imagina se você fosse o seu chefe, se você fosse o seu líder e você falou que você ia fazer. E aí você não está cumprindo aquilo que você falou para o seu chefe, para o seu líder, que seria você mesmo no caso. Que você ia fazer aquilo e você não está cumprindo. E aí você quer receber da mesma maneira que se você estivesse cumprindo e fazendo tudo aquilo que você se propôs e disse que você ia fazer. Entendeu? Às vezes você precisa corrigir o comportamento primeiro para o senso de merecimento se ajustar. Agora, se você está dando o seu melhor, dando o seu máximo, já faz bastante tempo e o seu trabalho já está de boa qualidade, as coisas já estão num nível top e mesmo assim você fica se sentindo uma fraude e tudo, aí temos uma questão realmente de merecimento relacionado com lealdade, com questões da infância e tudo mais, tá? Então eu deixo essa reflexão aqui. Você precisa convencer a si mesma, convencer a si mesmo em relação à sua missão. Essa é uma conversa séria que a gente precisa ter. Você precisa convencer a si mesmo, convencer a si mesma de que é mais importante do que determinadas questões da sua individualidade. Essa parada minha obrigatória que eu tive agora, da gripe, eu tomei consciência em relação a algumas questões minhas, nesse sentido, de coisas que eu preciso abrir mão para ir ainda mais fundo, ainda mais intenso, ainda mais forte na minha missão. E tomei essa decisão de abrir mão de várias outras coisas que eu estava só apoiado por questão de ego. Então, e a gente está nesse caminho faz tempo, hein? Então relaxa, você tem um monte de coisa que você precisa abrir mão de questão de ego também. Você vai precisar convencer o seu espírito de que a sua missão é mais importante do que caprichos do seu ego. Principalmente no que se refere a você ficar defendendo a sua autoimagem. No meu caso é outra coisa, mas no caso da maioria de vocês é essa questão. Essa questão de ficar protegendo o ego desse medinho de se expor, de ir com tudo para cima em relação ao seu propósito e missão, de assumir seu poder, sua força para fazer diferença na vida das pessoas. Entendam o seguinte, cada terapeuta que foge da sua missão, cada trabalhador da luz que foge da sua missão, quantas pessoas e famílias deixam de ser ajudadas? Quantas pessoas e famílias deixam de ser ajudadas? Por exemplo, às vezes tem uma mãe que está na beirada de uma cama chorando, precisando de um direcionamento, de uma solução,
de um caminho ali para se pacificar na sua vida emocionalmente ou nos relacionamentos familiares, ou salvar um casamento, e você poderia ser a fonte dessa solução. E aí você fica de capricho, você fica de medinho. Ai, se eu falar isso e me criticarem? Ai, se eu falar isso e não gostarem? E às vezes essa palavra que você ia falar acalma, pacifica o coração dessa pessoa ali. Cada terapeuta que deixa de fazer o seu trabalho, fica um buraco no universo, e fica um buraco na sociedade de pessoas que estão deixando de serem ajudadas. Principalmente na nossa área aqui, que é a área que eu trabalho mais forte, a área emocional mais profunda, a área sistêmica, entendeu? Você entenda o seguinte, o nosso caminho não se trata só sobre nós. Não se trata só sobre nós. E essa foi uma das grandes conclusões para mim. Um dos meus grandes ajustes nesse período. Um dos grandes motivos do porquê eu fiquei doente. Que eu precisava corrigir algumas coisas do meu caminho, em termos de colocar mais prioridade ainda na minha missão e parar de perder muito tempo com outras coisas que não estavam plenamente em alinhamento com a minha missão. Entendeu? A fase que nós estamos entrando agora, planetária, a fase de transição planetária, um movimento crucial, um ciclo cósmico crucial para as almas que precisam se libertar de várias coisas. Não dá mais tempo da gente ficar postergando as coisas. Quanto mais a gente postergar, mais a gente vai somatizar. Porque nessa fase que nós estamos de transição planetária agora, do jeito que as coisas estão indo e para onde estão indo, alguns pontos estão sendo urgentes a serem liberados. E todo mundo vai ser chamado a vir para o caminho da alma de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Se não vier pelo bem, vai ter que ser pelo sacode. Por exemplo, se você tiver que cumprir a sua missão como terapeuta, enquanto você não se jogar nisso com tudo, a sua prosperidade vai piorar cada vez mais. Aconteceu assim comigo. Quando eu fiz minha transição para a área de terapias, os meus outros trabalhos definharam, paralisou tudo. Paralisou tudo. Enquanto eu não me joguei na área de terapia com tudo, não adianta. Os meus outros trabalhos não avançavam. E até eu percebo agora que nos meus trabalhos do instituto e tudo, tem coisa que o universo está falando, não é mais para você pôr a sua energia. E aí se você ficar teimando, que eu sou... Qual que é a questão? Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu me recuso a desistir. É uma coisa minha. Só que a minha persistência às vezes vira teimosia. E eu persisto em algo que já está sem energia. A coisa não vai, entendeu? Aí eu somatizo por causa disso. Às vezes eu demoro para entender que soltar determinadas questões não é desistência, é sabedoria, porque aquilo já não é o caminho.
Entendeu? Só que aí você precisa saber fazer a transição da forma correta. Tem todo um processo nesse sentido, que aí eu vou ajudar os terapeutas também nesse evento aí. Trabalhar a transição de carreira, trabalhar questões, travas internas aí que pode acontecer nesse sentido. Então guardem aí, dia 7 de junho, 14 horas. É um sábado, tá? O destravar de terapeutas, com a constelação na água. Vamos entrar a fundo nisso. Se você precisa assumir sua missão como terapeuta, vai ter uma jornada para ajudar o pessoal a destravar nesse sentido. Você realmente assumir sua missão, tá? Por quê? Aí lembrando as questões desse capítulo. São níveis que podem atrapalhar. Um dos níveis, negação, que ele fala aqui, ó. Negação. Muitas pessoas estão em negação. Negação da missão, por exemplo. Ou negação de que precisa de ajuda. Negação de um vício. Negação do trauma. Negação da traição que aconteceu. Negação. Não adianta. Seja o que aconteceu na sua vida, você precisa aceitar. De negativo. E absorver a força e a sabedoria daquilo, senão você não sai. E você precisa sair da negação do quê? Que é o mais importante. A negação da sua força, a negação do seu poder, a negação da sua missão, de que você veio aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas estão enroscadas na área de terapias pela recusa de admitir isso. Você veio fazer diferença na vida das pessoas e na vida de famílias. Aceita isso. Não é mais fácil você aceitar que você é luz e que você veio aqui manifestar a sua luz do que você continuar nesse complexo de inferioridade? Aceita o divino que existe em você. Aceita que você é uma trabalhadora da luz, um trabalhador da luz e veio fazer diferença agora na sociedade, nessa etapa de transição planetária. Veste isso. Veste esse arquétipo do trabalhador da luz e se inclui, né? Lógico, faz o trabalho de luz em você também, na sua cura. Isso faz parte, tá junto. Agora, cuidado você ficar acreditando que você precisa vencer todas as autossabotagens do mundo, se tornar Cristo, se tornar Buda, se tornar Krishna, se tornar o Chico Xavier, se tornar seja o que for, para só a partir daí você começar a fazer alguma coisa. Você já precisa ir se movimentando, é no caminho que você vai lapidando cada vez mais o seu processo. É no caminho. O que ele fala aqui, ó, a lei do 51%. Se você quiser isso de todo o seu coração, você já está com metade do processo consolidado. Se você assumir isso de todo o seu coração, metade do seu processo já está consolidado. E aí? Vocês vão assumir esse papel agora? Vão assumir o trabalho da luz? Ou vocês vão ficar no papel de recebedores até quando?
Vai assumir esse serviço? Vamos? Entendam o seguinte, é um ensinamento messiânico, e também eu li uma frase esse final de semana que me desmontou nesse sentido, maravilhosa, depois eu quero transcrever, tá? Quando você está a serviço de Quando você está a serviço de uma outra pessoa, de uma outra família, Deus cuida de você e cuida da sua família. E quando você está a serviço do próximo nesse sentido, você tem liberação kármica. Eu li uma frase espírita maravilhosa esse final de semana, que ela dizia assim, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas dizia o seguinte assim, ó, quando a justiça divina for se aproximar da sua vida para executar alguma questão que você atraiu para você com base na lei da ação-reação, com base na lei kármica, e ela encontra você a serviço do próximo, Deus manda se manifestar a misericórdia divina e que essa ação de justiça divina seja cancelada, seja mandada embora por tempo indeterminado. Entenderam? Quando a justiça divina for bater na sua porta para executar alguma questão referente à ação da lei do retorno que você mesmo criou, e quando ela bate na porta e encontra você a serviço do próximo, ela vai embora por tempo indeterminado. Entendeu? Quando você está no caminho de redenção, você ganha misericórdia kármica. Quando você está no caminho de redenção, você ganha misericórdia kármica. Quando você está a serviço do próximo. Entendeu? Como que nós podemos fazer para vencer definitivamente a autossabotagem? É um alinhamento interno profundo. Todos os níveis apontando para a mesma direção. Todos os níveis apontando para a mesma direção. E, principalmente, o David Hawkins fala sobre isso. Principalmente quando você vibra, você passa a vibrar na escala de consciência da coragem. Coragem de vencer esses medinhos que vocês ficam aí. Medinho de se expor, medo de errar, de falar, sei lá, o que não deve, medo de não conseguir ajudar a pessoa, e você fica nesses medos. Quando a sua coragem falar mais alto do que esses receios que você tem, você avança. Você avança. O medo de perder o pertencimento da sua família, porque a sua família são tudo católicos fervorosos ou evangélicos fervorosos, e você tem o sonho de ser terapeuta holística. Aí você fica com receio de se posicionar, de falar ali nas mídias sociais o que você acredita, porque você tem medo de ter crença diferente dos seus pais, de
e sei lá, e da sua avó super católica torceu o nariz. Paciência, cada um com as suas crenças, respeita as crenças deles e eles terão que respeitar a sua. Você entende que isso é continuar defendendo a sua autoimagem perante a família? Se alguém te criticar nas mídias sociais, se alguém falar que você falou uma besteira, seja o que for, o que de pior vai acontecer com você? Fala pra mim, o que de pior que vai acontecer com você? Vai acabar o mundo? Não vai acabar o mundo, vai. Mas pro ego é o fim do mundo, hein? A autoimagem dele ser ali riscada, ser afetada, deixar de ser a pessoa perfeita que acredita que deve ser, que precisa ser perante os outros. Nossa, eu não sou perfeito. Olha, eu não sou mais a perfeitinha do papai, a perfeitinha da mamãe. Olha, eu desagradei alguém. Olha. Quem não sabe, a Sônia falou, alguma frustração. Quem não sabe lidar com frustração é criança. Será que você não está muito apoiado nessa criança e por isso que você não avança? Que a criança que não pode sentir frustração, todo mundo tem que gostar dela. É uma postura infantil quando a gente espera que todo mundo goste de nós. Quer ser aceito por todo mundo. É uma postura infantil. O que o Abraham Lincoln falava? Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Não sei o segredo do sucesso. O do fracasso é querer agradar todo mundo. Pode ver. As pessoas que mais têm sucesso nas mídias sociais são as que não tá nem aí para gerar polêmica. Ela fala realmente o que acredita, se posiciona, levanta uma bandeira. É lógico que você vai dividir. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda e paciência. Assim é o mundo. O mundo se movimenta conforme a mudança de oposições. A gente cresce com as oposições mesmo. Entendeu? Aí, ó, na página 264, tem uma declaração importante para fazer, tá? Que ele colocou ali, e ele dá 3 passos. Faz os 3 passos antes de você fazer as declarações dele. Ó. Na página 264 tem uma declaração legal. Tá? Quem quiser acesso ao PDF do livro, tá lá no Telegram. É só você rodar as mensagens que você chega lá. Acima da live 1 das gravações. Tá? E ele dá 3 passos interessantes aqui, ó. Antes de você fazer a declaração para acessar essa força da mente subconsciente nesse sentido aqui de destravamento. Primeiro passo, fique imóvel, pare as rodas da mente, entre em um estado sonolento, de torpor, aquele estado que eu falo para vocês de relaxamento, entre o sono ali, quando você está quase... E entra nesse estado receptivo. Segundo passo, formule uma frase curta que possa gravar facilmente na memória. E repita como se fosse uma canção de ninar. Por exemplo, tenho agora sobriedade e paz de espírito e dou graças por isso.
Para impedir a mente de distrair-se, repita as palavras em voz alta e imite a pronúncia com os lábios e a língua enquanto a repete mentalmente. Essa técnica facilita a penetração da frase no subconsciente. Por exemplo, no caso de vocês, eu consigo publicar facilmente nas mídias sociais. Eu consigo facilmente divulgar o meu trabalho como terapeuta. Eu consigo ser indiferente perante a opinião das pessoas. Frases importantes nesse sentido, né? Faça isso durante 5 minutos ou mais. Você obterá uma profunda resposta emocional. Terceiro passo. Pouco antes de dormir, pratique o que Johann von Goethe, o grande poeta alemão, costumava fazer. Imagine um amigo ou uma pessoa amada fazendo-lhe companhia. Você está de olhos fechados, relaxado e em paz. A pessoa amada ou o amigo estão subjetivamente presentes e lhes dizem parabéns. Você vê o sorriso, ouve a voz, mentalmente toca-lhe a mão, tudo isso real e intenso. A palavra parabéns lhe traz a sensação de que está inteiramente livre daquilo que o fazia sofrer. Ouça repetidas vezes até obter a reação subconsciente que o deixa feliz. No caso aí de vocês também, o que vocês fazem? Faz esse exercício se visualizando, por exemplo, as pessoas que você vai ajudar na área de terapias, vindo parabenizar você por você ter tomado a decisão de vencer sua autossabotagem e conseguido vencer isso. As pessoas vindo te parabenizar pelos seus conteúdos, as pessoas vindo te parabenizar os conteúdos nas mídias sociais, parabenizar você de ter tomado a decisão de assumir a sua missão, aquilo que de coração você já sabe que quer faz tempo, mas ficar protelando. Vive esse filme na sua mente como se você já tivesse vencido. E visualiza as pessoas vindo te dar parabéns, e você feliz e comemorando. Já traz para o agora o benefício de ter tomado a decisão, o benefício de ter superado a autossabotagem. Porque às vezes você se sabota porque você fica acreditando que vai acontecer coisa ruim se você seguir determinado caminho. E se você já faz esse exercício, absorvendo coisas boas da sua tomada de decisão, você já ensina a sua mente que esse é um caminho positivo, bom, de vantagens. E aí você se distancia de se sabotar por autoproteção. Beleza? Deixo essa dica então para vocês. Pessoal, essa foi a nossa live de hoje então, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, mesmo estando aqui ainda um pouco no período final aqui de liberar meu resfriado, tá? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Bom rever vocês aí e a gente retomar a atividade. Até mais.